Muito prazer em receber aqui vocês no nosso episódio do Umpcast, nosso primeiro episódio. Então, na verdade, a gente está montando esse podcast que é para realmente dar o outro lado, realmente, bastidores dos nossos fornecedores, né? Que nossos fornecedores de esquadria de PVC. Então, é um prazer receber vocês aqui. Sintam-se lisonjeados de estar com uma empresa de tanto renome, né, de uma capacidade incrível realmente, de uma qualidade incrível, que são as esquadrias de PVC, que a gente recomenda muito para os nossos fornecedores, porque tem uma qualidade acústica, tem uma qualidade de vedação muito superior, que a gente realmente não consegue com qualquer outro material. Então eu gostaria muito de pedir para vocês para se apresentar, apresentar a empresa, contar um pouquinho de vocês. Fiquem à vontade. Boa noite, tudo bom? Eu sou o Wesley, proprietário da Estaçu Esquadrias em PVC. A gente trabalha com esquadrias de PVC sob medida, né? A gente diz que são esquadrias exclusivas, porque cada projeto tem as suas medidas e as suas designações, né? Então a gente trata como esquadrias exclusivas, né? E a gente não vende só esquadria, a gente vende realização de sonhos, né? Porque a pessoa está construindo a casa, reformando, é um sonho que ela está imaginando, então a gente tá aí nesse ramo, nesse foco. É verdade. Me conta um pouquinho da empresa, quantas pessoas são, como é que são os maquinários, como é que funciona, né? Qual é o espaço físico que vocês têm, como é que funciona para que a gente consiga chegar a uma janela na casa do cliente. Contar um pouco sobre a história da empresa e depois a gente vai para a produção, então. Eu trabalhava em uma empresa de esquadria de PVC, e eu cheguei no cargo máximo lá e eu precisei abrir a minha própria empresa, né? Porque eu não tinha como crescer mais dentro da empresa que eu estava. Queimei o barco e abri minha própria empresa. A gente começou abrindo uma empresa de instalação de esquadria. A gente era terceirizado para outras empresas, né? A gente já instalou para mais de 10, 15 empresas no estado todo. E nesses 5 anos de instalação, a gente foi juntando uma graninha, fazendo uma reserva para comprar os maquinários para um dia no futuro ter a fabricação das esquadrias, né? E dito isso, 3 anos atrás a gente conseguiu já abrir a nossa própria fabricação. Nossa, legal. A gente foi comprando as máquinas, compramos a primeira, aí pagamos ela, quitamos ela, compramos a segunda. Quando a gente viu que tinha toda a linha, dá para começar, vamos atrás do imóvel, né, para a gente começar a construir. Daí a gente foi difícil, não, nada é fácil, né? Conseguimos o nosso local e a partir daí a gente foi e começou com medo e o negócio foi crescendo de uma tal forma que é inexplicável, sabe? Quando as pessoas são de bem e fazem tudo certo, né? Deus olha para baixo e diz, eu vou apoiar esse pessoal que eles são merecedores, né? E graças a Deus a gente tá conseguindo evoluir assim de uma forma muito rápida. Que legal. A gente conseguiu o fornecedor de perfil, fornecedor de acessórios, que o ramo do PVC ele é bem exclusivo, sabe? Se alguém quiser abrir uma fábrica, não é só assim, vou lá comprar o perfil, que nem vai na ferragem e compra o material. Eu vou lá comprar uma roldana pro PVC, vou na ferragem, tu não acha? O fornecedor é exclusivo, sabe? Se já tem o fornecedor X aqui em Porto Alegre, ele não abre outro, sabe? Entendi. É um ramo bem fechado, assim. E deixa eu te fazer a pergunta, né, de milhões, né, todo mundo me pergunta o tempo inteiro, por que o PVC é tão mais caro do que as outras esquadrias? Qual é o motivo? Quais são as qualidades? Quais são os diferenciais? Por que vale a pena, de fato, a gente investir em uma esquadria tão mais cara, que tem realmente uma maior qualidade? Aonde, assim? Qual é realmente o furo da bala? Sim. O que eu costumo dizer para meus clientes, né, a diferença da esquadria de PVC para qualquer outra esquadria, né, que ela é uma esquadria térmica e acústica, e nesse diferencial é que está todo o valor dela, né? Citando um exemplo que eu falo sempre, se tem uma esquadria de alumínio na sala e uma de PVC do lado, pegando o calor de Porto Alegre 40 graus, se você vai encostar na janela de alumínio, vai estar quente, vai estar passando para dentro do ambiente. Isso. E na janela de PVC não, ela vai também estar passando, porque ela não é 100%, mas ela reduz bastante, muito, mantendo o ambiente confortável, né? Mas o que ela tem de diferencial? O perfil, ele não é um perfil maciço. Dentro dele tem uma estrutura oca que tem vazões, onde o ar trabalha por dentro do perfil e sai para fora, não deixando
entrar para dentro da residência. Já a estrutura do alumínio é um perfil maciço, aqueceu por fora, aqueceu por dentro e joga para dentro de casa. Já o PVC não. Ele consegue reter e... Entendi. Ele, na verdade, ele tem não só o material diferenciado, mas também uma câmara de ar na montagem dele. Isso. Que faz isso. O perfil de PVC, hoje ele tem muita tecnologia, né? Tem composto de titânio. As pessoas costumam perguntar, ele amarela com o tempo? Não amarela. E em relação a isso, ele tem 10 anos de garantia. Então, qual produto que hoje em dia tem 10 anos de garantia, né? Que é um produto, tem que ser um produto muito top para fornecer essa garantia, né? E a questão dele, essa questão assim térmica, né? Mas a questão dele acústica, ela tá mais na questão do vidro ou mais na questão da montagem, da espessura da estrutura? O vidro ajuda bastante, né? A gente coloca as esquadrias com vidro simples, 6 milímetros, e mesmo assim já resolve bastante a questão acústica. Então quer dizer que o perfil de PVC também é muito importante. Mas assim, tipo, o que eu quero te dizer assim, onde é que tá o diferencial dele? Na vedação, no sistema de perfil, no material do PVC, no vidro, onde que tá o... São todos esses fatores. O PVC, ele é soldado, tem uma termofusão nos perfis. Então, quando a gente solda os 4 cantos, ele fica uma peça única. Diferente de qualquer outro material que é parafusado por trás, colado por trás. Então, por exemplo, se cai a água no trilho, ela vai dar escoamento no deságue e vai para fora e não cai para os lados infiltrando na parede. Então ela tem uma excelente vedação, já começando por aí, né? Aí além dessa excelente vedação, é todo o trabalho ali de borrachas, que faz a vedação também com o vidro ali. E tem todo esse trabalho também na instalação, né? Porque a gente dá folga para instalar a esquadria e nessa folga ela é preenchida com espuma expansiva. Quando a gente tira as cunhas, que são os taquinhos que prendem a esquadria, a gente bota a espuma expansiva também nesse espacinho. Então fica 100% preenchido, sabe? Não tem como a gente colocar a espuma e comprar uma esquadria com vidro duplo, térmico e acústico e deixar aparecendo, sabe? Então é um trabalho em conjunto, desde da compra de material, de acessório, a fabricação, produção e a instalação lá no final, sabe? Entendi. Então, na verdade, o diferencial dele é a forma como ele é produzido. A forma também. Poderia dar um start, assim. Sim. Ele é um conjunto, Fernanda. Por exemplo, vou te explicar uma situação que o cliente ficou muito satisfeito, né? Tanto que num dia de chuva, o cliente não sabia que estava chovendo. Porque ficou tão bom a questão acústica, né, que ele não sentiu, ele não escutou que estava chovendo fora do ambiente, né, que é algo que antes ele não tinha esse conforto, nem acústico, nem térmico, porque o que acontece? Quando se coloca uma esquadria de PVC no ambiente e coloca um vidro daqui a pouco com desempenho térmico mais apropriado para a situação, tu tem também a economia de ar-condicionado, porque ele vai fazer com que mantenha a temperatura interna dentro do ambiente. Se está gelado, vai manter a temperatura. Se está quente, vai manter a temperatura. Né? O vidro dá esse conforto também. Mas esse isolamento, por exemplo, no caso desse cliente, ele era um vidro único ou era um vidro duplo? Ele era um vidro com câmara de ar. Ele é um vidro, né, numa das faces, aí ele tem a câmara de ar interna, né, e depois tem outro vidro na outra face. É a melhor Exatamente. Que tem. A gente faz a composição do vidro de acordo com a finalidade, a intenção do cliente. Daí a gente propõe daí algo diferente para ele daí. Por exemplo, nesse caso é um caso bacana, assim, tanto numa questão, por exemplo, gramado, né, assim, que tem muito frio, né, quanto numa questão térmica, né, quanto numa questão, por exemplo, de alguém que mora numa avenida. Exatamente. Tem essa questão sonora, né, tipo, a gente tem um isolamento da rua para ambas as coisas, ou acústica ou térmica seria uma boa recomendação, né? Sim, sim. Na época da pandemia foi onde a gente mais teve volume, né, de solicitação de cliente que começou a trabalhar dentro de casa e ele não tinha parado para pensar na questão da poluição sonora. Então, quando ele começou a entender que aquilo dali, propriamente até do sono da pessoa, né, porque a qualidade do sono, e a pessoa trocava a esquadria e colocava uma esquadria de PVC, ela começou a ter uma qualidade de vida melhor por causa propriamente da esquadria. E uma questão assim de ganho, por exemplo, hoje eu tô aqui na rua direto, assim, eu botando uma esquadria de PVC, quanto por cento isso diminui, quanto que eu
bloqueio, né? A parte térmica e acústica assim, da rua, quanto que eu ganho disso? Isso daí a gente não tem um estudo mais específico sobre isso, né? Mas a gente tem vídeos e a gente costuma enviar para os clientes mostrando situações, por exemplo, nós fizemos obra na Avenida Independência, que ali tem um alto fluxo, né? Que daí a gente mostra para o cliente, olha, quando tem a movimentação dos veículos e a esquadria está aberta e quando ela está fechada. Não tem uma porcentagem, mas na questão da pessoa poder ver o vídeo e entender, ela já vê uma grande diferença, porque imagina, né, um ruído constante, onde tu pega e diminui ele, tu consegue ter concentração, bom sono, né? E, assim, né, mas como termos de curiosidade mesmo, assim, por exemplo, eu tenho essa questão térmica e acústica, né? Mas, por exemplo, uma cortina blackout, ela também tem uma questão térmica, né? Uma questão de adesivagem, uma película no vidro também tem uma questão térmica. Acha que precisa esse complemento ou, tipo, fica desnecessário em relação a ter uma câmara de ar, enfim, tipo, meio que tá ok, assim? Vai da questão também da privacidade, né? Porque daqui a pouco pega numa avenida grande, né? E tem... Não, mas eu digo assim, realmente do térmico, assim, sabe? Porque tem muitos casos que às vezes a gente tem pra uma vista mesmo, assim, não vou ter uma questão assim de alguém tá vendo, né? E a gente precisa colocar o blackout em função da questão térmica, sabe? Tipo, ele compensaria isso, assim, ou tipo, por exemplo, assim, no caso que eu precisaria botar uma película em relação de reduzir, uma segunda tarde, né, um sol direto oeste, assim, né, uma faixa oeste, valeria a pena ou não precisaria, tipo, se ela fica isenta disso, assim? Olha, eu acho uma questão bem bonita, né, a cortina, porque ela é um elemento decorativo também, né, então daqui a pouco fazer essa combinação da esquadria com uma cortina fica bonito, né? Não são coisas que não se substituem. Exatamente, né? se complementam. Na verdade, eu tenho uma vedação maior na esquadria, mas ela serve somente como esquadria. Todas as outras questões de ter um sol maior, enfim, a gente tem que reduzir com os recursos que a gente normalmente usa. Isso, exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa assim, por exemplo... exatamente, eu estava explicando ali do material, né? Então, assim, na verdade, quando compra o material, ele é um PVC puro laminado, ele já vem a gente já compra não sei como dizer. Sim, são perfis de 5,90 m. Eles já vêm com esses recortes? Já vem com todas as tipologias. Se eu quiser fazer uma esquadria de correr, ele já vem com aquele formato de correr. Entendi. Se eu quiser uma esquadria de abrir, ele já vai vir com aquele molde, aquele formato que eu quero. Isso vem da fábrica, o tipo de perfil. Por exemplo, é para uma porta de abrir, para uma de correr. Sim. Tá. E aí ali no local, por exemplo, tu monta o quadrado dele e solda. Isso. Tá. Vamos desde o princípio. Não sei. Então, os perfis, a maioria, tipo, 95% são importados, não tem no Brasil. Puxa, Hoje acho que tem 2 ou 3 fábricas aqui que produzem um perfil aqui no Brasil. Nosso é importado, vem da China, e nossa distribuidora é a Petra, ela vem, a base dela é em Capão da Canoa, e chega aqui em Capão de container. E distribui para o Brasil todo, eles vendem para o Brasil todo. A gente, para nós, é uma logística boa, que Capão, Porto Alegre jogo rápido. Então, mas qual é o tamanho das barras? Assim? 5,90 m. Bastante. Perfilzão. Caminhão grande, tem que ser caminhão grande. Aí pede por lote. Eles têm fornecedores que têm que pedir pacote fechado. Dizem, exemplo, se eu quero um perfil, azar, eu tenho que comprar 10 perfis de um pacote fechado. Já a Petra não, a Petra ela tem esse jogo que eu consigo, se eu precisar 2, 3, ela consegue me mandar, não preciso pegar um pacote fechado, mas eu tenho que fazer um pedido mínimo, né, que é para poder fazer a compra. Daí um exemplo eu vou fazer a casa do Rodrigo aqui, eu vou lá na casa dele, a gente faz o orçamento, dando ok no orçamento, eu jogo no sistema, o software me diz quantas barras eu preciso, eu não preciso ficar pensando, óbvio que a gente vai dar uma conferida, sabe, ver se tá tudo certo. E aí a gente já transporta o pedido para o nosso fornecedor. Ele dá o ok, a gente se acerta financeiramente, ele manda o caminhão entregar lá na nossa fábrica. Daí chega lá o perfil, a gente vai na obra novamente, que começou sob medida, conferir todas as medidas, dá os descontos e as folgas no sistema e emite uma ordem de produção. A partir daquela ordem de produção, ela desce para a produção, onde o primeiro passo que é o corte do perfil. Como ele vem 5,90 m,
A gente precisa cortar ele de acordo com a medida. Depois que corta os 4 pedaços, que é para fazer um quadrado, vai o reforço de aço galvanizado dentro dele, que além do PVC, ele tem um aço dentro que é para dar a estrutura dele, e onde vai preso as roldanas, as maçanetas, todos os acessórios são presos também nessa alma de aço, não é só no PVC. Não sabia. Por dentro? Por dentro. Por dentro. Faz toda a estruturação dele. Porque o PVC em si, ele é malhável, né? Então, quando coloca a alma, o perfil U galvanizado dentro dele, aí é o que vai dar estruturação para prender, né? Travar os acessórios dela. E aí a gente tem todo um passo a passo do que tem que ser feito até antes de soldar. Porque cortou o PVC, cortou o aço, aí faz a usinagem, que são saídas de água, furação de maçaneta. As usinagens são depois. Eu achei que já tinha perfil. Ele tem uns buraquinhos. Sim, não. É depois, corta, usina o ferro, aí faz a usinagem do PVC para sair a água, tira algum item ou outro e depois vai para a termofusão daí. E o vidro? O vidro é a última etapa. Tá, mas só depois. Aí um exemplo, eu fiz a termofusão do marco. Depois eu vou e faço a termofusão da folha, que é o caixilho que corre. E aí o PVC esquenta a 245 graus e fica pressionado por 30 segundos. Aí depois ele vai endurecendo ali as bordas para unir as peças. Depois que ele está soldado, se a gente tenta fazer um teste e tentar quebrar, ele não quebra na solda. Ele pode quebrar em qualquer outro lugar. A solda vira o ponto mais resistente da... Que são os 45. Os 45 graus, exatamente. E aí depois a gente tem que fazer a limpeza do PVC, que é é que nem um cano, tu cola, fica aquela rebarba assim, né? Aí tem umas máquinas especiais para fazer toda a limpeza e tirar toda essa rebarba, deixar o PVC bonitinho, top como viver no final da obra, né? Entendi. Aí depois que faz toda essa limpeza, vai a colocação das borrachas, todos os acessórios, roldana, maçaneta. E aí, faz o quadrado dela inteiro, então, né? E aí depois vai colocando os acabamentos de vedação. Depois vai colocando os acabamentos. E aí tu chega com ela na obra montada? Sim. Toda Toda montada. As borrachas, tudo. O PVC é diferente por causa disso, né? Pois é. A gente enfrentou não um problema, porque a gente resolve, né? Um exemplo, hoje a gente teve que entregar uma esquadrilha que ela era nos fundos da casa, e daí ela não... Para passar, ela teve que ir pelo telhado, porque não passava por dentro de casa. Qual o tamanho da esquadrilha mesmo? Não foi aquela menina, não, foi uma outra, mas ela tinha uns 2,40 de altura por 3 metros de largura. E aí tu içou nem piscina. Tem que ir por cima, porque como ele é soldado, né, não tem como eu soldar na obra. Tem que soldar dentro da fábrica, né, que tem a máquina lá para soldar. Já outros perfis, outros materiais que nem alumínio, parafusa lá, leva desmontadinho e monta na obra. Já o PVC não tem como fazer isso. E tem coisas assim, por exemplo, de prédio, de ter que içar, assim? Sim. O maior a altura que a gente puxou uma esquadrilha foi o 21º andar, aqui na Riachuelo, no centro de Porto Alegre. Então a gente, quando a gente vai... É uma grua. Quando a gente vai... Quando a gente vai fechar um pedido, né? Eu tenho bastante experiência, então eu consigo, como eu instalei as esquadrias na obra antes de ter a minha empresa de fabricação, eu tenho um know-how assim, que eu consigo chegar e ver se tem espaço pela escada para subir, claro, sabe? Deve ter que ser tudo pela escada, né? A gente já tem que ter esse olhar clínico, né? Para poder analisar como é que nós vamos transportar. O orçamento prévio, o cliente manda as medidas, a gente faz o orçamento. Ele sinaliza, gostei, tô com interesse, vamos negociar. Aí a gente vai lá analisar tudo bem certinho. Para ver se a gente pergunta. No nosso checklist inicial ali quando o cliente entra no WhatsApp, a gente pergunta já se é casa ou apartamento, é obra nova ou reforma. A gente poder já começar a formular um primeiro orçamento, sabe? Porque tudo isso interfere. Porque daqui a pouco pode ser uma casa que é no terra, é fácil de chegar, pode ser ou pode ser um 21º andar e tem que puxar a esquadrilha com guincho para cima, sabe? E isso é muito importante, né? Tanto para nós quanto para o cliente, porque o que o cliente compra? Ele compra a solução, né? Claro. Então, quando nós vamos no cliente, por exemplo, a gente já vai bem alinhado, a gente não fecha pedido antes da visita. Porque daí o cliente também não vai ter surpresa nenhuma depois, né? Eu imaginei que era, não. A gente faz a visita, vê bem certinho se vai ter que ir por escada, se vai ter que ir içado,
se o andar é alto, se o andar é baixo, se dá para ir pela frente, se tem que transportar pelos fundos, porque isso daí também não dá surpresa depois na hora de fechar o orçamento ou propriamente depois que já fechou, né? Eu já tive experiências quando eu instalava para outras empresas que os clientes achavam que estava tudo incluído no pacote e chegava lá e não estava. A empresa te vendeu a janela. Como a janela vai chegar lá aí é outros 500, né? Já a gente consegue dar todo esse suporte, sabe? O nosso... Essa experiência. A gente, o nosso... Na prática, né? Na prática. Porque a gente fornece, né? A gente fabrica a esquadria, entrega a esquadria na residência. Mas a gente não é só a esquadria, a gente faz a remoção da esquadria antiga, caso tenha uma esquadria existente. Legal. A gente remove ela. Isso é super importante. A gente remove ela, a gente faz o descarte ecológico dela, né? Nos ecopontos do DMLU. E a gente faz a instalação também, é nossa, não é terceirizada. E eu, o Rodrigo, o Leonardo, a gente está sempre acompanhando a obra também. Não é um caso que outras empresas que tinham, entregou lá, instalou e nem quer nem saber, não. A gente está lá no chão da obra junto, acompanhando. Hoje a gente foi entregar uma obra, inclusive foi aqui perto. E eu fui lá na obra com os meninos ajudar a entregar, descarregar. Tinha essa que teve que subir por cima do telhado, né? Então eu estou acompanhando, a gente está sempre acompanhando de perto, porque senão não... E tem a questão do diferencial que a gente conversou, né, Fernanda, sobre as esquadrias, né? Agora, por exemplo, tão importante quanto o produto é o que o cliente compra no pacote junto, que seria o grande diferencial nosso. Por exemplo, a gente tem como plano de contingência, né, a solução. Então a gente vai fazendo etapas de obra, né? O nosso checklist, ele começa desde o momento que a gente entende qual a real necessidade do cliente. Por exemplo, eu quero comprar uma esquadria, mas tem necessidade de ser com vidro acústico? Eu moro num lugar que chove muito. Aí a gente vai fazer todo um estudo, porque hoje, se o cliente compra, vou fazer uma reforma, e a janela dele é uma janela antiga, ele vai comprar um produto de durabilidade, com garantia, mas se não for executado da forma correta, por exemplo, pegou e instalou uma esquadria num vão onde não tem a pingadeira. A soleira, o que vai acontecer? Tu instalou uma esquadria nova que ela vai estar vedada. Em cima da alvenaria, sem a pingadeira, sem a soleira, aquela água vai ficar armazenando. Ela não vai passar pela esquadria, mas ela vai continuar pegando a umidade e transpassando para o outro lado. Então, todo esse suporte a gente dá para o cliente. Por quê? Porque é importante ele entender que ele vai, nessa etapa da obra, é onde ele vai evitar ter transtorno no futuro. Porque propriamente pelo PVC e pela característica, né, do PVC, por exemplo, a água que entrou dentro, fazendo um comparativo entre o PVC e o alumínio, né? O alumínio, os drenos são os furos entre os perfis. Então a água está batendo aqui, e se ela está batendo aqui, ela faz com que a água, ao tentar sair, às vezes ela não consegue por causa da força do vento. Já o PVC, ele pelos drenos ser interno, né, a água está escorrendo e está saindo pelo dreno. E o dreno é um pouquinho acima, ele não é tão embaixo, rente do perfil. Então ele vai ter uma saída melhor. E aí com a soleira junto, ele vai fazer com que a água caia e escorra. Porque, na verdade, essas coisas que são muito bacanas, né? Na verdade, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. É um conjunto, né? Conjunto. Então tem que estar pensando, né? Uma coisa que eu sempre falo, tipo, como é importante a gente ir na obra, a gente, né? Olha o caso que a gente teve, que legal, né? De a gente ir na obra, a gente avaliar, mas quem sabe a gente bota por aqui, quem sabe a gente bota por ali, sabe a gente bota a externa primeiro, depois a gente coloca a interna. Exatamente. Tem toda essa questão da vedação, de aguardar. Planejamento, né? Isso é muito bacana, né? Eu acho que, né, claro, eu acredito que vocês devam também trabalhar sem arquiteto, né? Trabalhar direto com o cliente, mas eu imagino o diferencial que é quando tem alguém, né, supervisionando, cuidando, assim, né? Um pouco assim como é que é essa Nós, além da gente perguntar, Fernanda, se já tem um profissional envolvido, né? A gente também sempre indica para o cliente em algumas situações, né? Diz bem assim, é importante, por quê? Porque o profissional ele já tem toda a dinâmica de como é que acontece, né? E é um conforto também para o cliente, porque tem todo um contexto. Por exemplo, quando a gente vai remover uma esquadria, né? Às vezes a gente só sabe de fato como é que está o vão
quando retira a esquadria. Aí envolve a questão de pintura, e isso tudo é bom o cliente já prever antes, porque se vai fazer a pintura e o arremate ali, né, se já tem a pintura para fazer do apartamento, esse é o momento. Não, e até assim, né, imagina assim, quando vocês estão sozinhos, que não tem um profissional, não só de arquitetura, mas um engenheiro, enfim, alguém, um profissional, né, cuidando, vocês acabam que tem muitas competências que não lhes competem. Exatamente. E aí acaba vocês, o cliente cobrando de vocês. E a gente acaba tendo que dar essa assessoria também. Né? Porque, por exemplo, você bem isso, assim, tipo, a esquadria, ela envolve a pintura, ela envolve a marmoraria, ela envolve o piso, ela envolve, né, diversas coisas. Exatamente. Então, às vezes, e é uma coisa que eu sempre falo, assim, como os clientes acham que dá pra fazer sozinho, que né, contratar empresas boas, né, profissionais bons, é um desperdício de tempo, de dinheiro, enfim. Uma coisa como eu falo, assim, como tu otimiza, porque tu fazer um piso na altura errada, não dá janela, tu perdeu um dinheirão, Sim. né? Ou tu não colocar uma soleira de granito, vai acabar não tendo vedação. Tentar economizar. Exatamente. Eu tentar economizar acaba saindo muito caro. No futuro sai caro, exatamente. Porque é bem isso, assim, tipo assim, e é uma coisa que e é correto, né? Tu diz, olha, eu vendo esquadrilha de PVC, eu não tenho como me comprometer com 5 setores que envolvem isso, né? No nosso contrato tem algumas competências já dizendo que a gente não faz, sabe? Porque, que nem você falou, o cliente, ele compra uma esquadria, mas ele quer uma arquitetura junto, por exemplo. Porque imagina como deve ser uma saia justa para vocês, Sim. né? E tem a questão da responsabilidade sobre a obra também, né, Fernando? Claro. Nós já pegamos situações onde é obrigatório, né? Condomínio exige. Exatamente, por causa da questão de fachada, né? E aí, Imagina. como é que vocês fazem? Vocês indicam para o cliente, realmente precisa contratar um profissional. Exatamente. O próprio cliente, em algumas situações, ele se depara com a situação do condomínio, quando vai agendar a instalação, né? Chega lá e dizer assim, o condomínio exigiu. Que legal. É. Sabe que isso é uma coisa que eu falo muito quando eu explico, né? Porque assim, na verdade, eu tenho alguns pacotes de serviço, né? Tanto de projeto quanto de obra, assim. E eu sempre falo para as pessoas, assim, eu sempre falo, quando eu trabalho com indicações de pessoas que eu conheço, né? De pessoas, assim, que eu tô realmente cuidando de tudo, assim, que seria a gestão completa, né? Eu sempre tenho essa responsabilidade pelo terceiro, né? Então, tipo, eu assino RT para vocês, eu assino RT para marcenaria, né? Eu estou responsável pela execução, então a execução de todos os serviços que estão englobados ali, né? E quando a gente tem um serviço que ele é mais de uma assessoria, né? Então realmente normalmente é com fornecedores de conhecimento do cliente, né? Ou uma coisa que a gente não tá assim, eu sempre digo, eu não tenho essa responsabilidade técnica sobre essas pessoas, porque na verdade, para que eu assine algo responsável por vocês, eu preciso conhecer vocês, Claro. e acreditar em vocês de que eu possa estar dando o meu nome por vocês, né? Então isso é uma coisa que eu acho bem delicada, mas é bem importante, assim, tipo assim, eu assino responsabilidade técnica pelo que eu acredito que eu possa ser responsável. É aquela história, assinei embaixo. Exatamente, assinei embaixo. Sim, não tem como tu assinar por alguém que tu nem conhece, nunca trabalhou. Se der qualquer problema, é teu nome que tá ali, né? Exatamente, é uma coisa assim que eu sempre falo assim para as pessoas, porque é uma situação importante eu sempre deixo tudo o mais claro possível, sabe? Sim. O meu cliente chega e a primeira coisa que fala, de vai dar tudo errado. Sim. Né? Mas eu vou consertar tudo, tu não vai te envolver com nada, não vai te incomodar com nada, mas nada vai ser perfeito. Vai dar incomodação, o pessoal vai faltar, vai dar coisa errada, e eu resolvo, tu não precisa te incomodar. Se eu não tô lá, é tudo contigo, né? Então, na verdade, uma coisa que eu gosto de falar, assim, de dizer assim, quando é pessoas que eu conheço, trabalho, né? Ninguém é meu funcionário, eu não tenho carteira assinada com vocês, né? Mas são pessoas que eu conheço de trabalhos anteriores, já da qualidade do serviço, e que eu realmente indico porque eu acredito que é um bom serviço, né? Então, quando são pessoas que eu tenho, assim, um conhecimento da sua competência, né? Eu realmente me responsabilizo. Mas quando é uma pessoa que eu realmente não conheço, nunca vi, né? Tipo, como é que eu vou estar botando meu nome naquilo ali, né? E se a pessoa tiver algo errado, eu não sei se a pessoa vai arrumar, né? Porque eu sempre digo, né? Obra, tudo vai dar errado. Então, eu preciso ter pessoas que eu acredito que vão consertar. Vão resolver. Que é tipo, quando tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente vê quem é quando tá tudo ruim, né? Que é onde a gente se fortalece, né? Eu costumo falar para os clientes, né, na hora do fechamento do pedido, né, que a gente não é uma empresa perfeita. Um dia vai acontecer um problema. O diferencial vai ser como que tu vai resolver aquele problema. Exatamente. Eu vou te citar um caso que aconteceu com a nossa sexta-feira 13.
Ó, e é interessante isso daí, ó. Bem na sexta-feira. Sexta-feira 13, eu não me lembro se foi em novembro ou dezembro do ano passado, a gente tinha uma entrega para fazer. Sexta-feira 13. A partir de depois disso, a gente nunca mais vai instalar da sexta-feira 13. Deu um decreto lá na empresa de sexta-feira 13. Sexta-feira 13 não sai para instalação. A gente foi fazer a instalação de 2 esquadrias e uma era na lavanderia e outra era no quarto. O que aconteceu? Infelizmente pegou um cano na lavanderia. A gente não pediu o mapa hidráulico e estourou um cano. Problemão, sexta-feira, meio-dia, quebrou um cano e agora o que faz? Corremos atrás do síndico. Aí vem o grande diferencial das empresas. Corremos atrás do síndico, fechamos o encanamento de todo o prédio. E aí nós apavorados, não, vamos. Aí eu falei pra cliente, não, fica tranquilo que a gente vai resolver. Liguei para um hidráulico, o hidráulico de meia hora já chegou lá, já começou a resolver tudo. E aí o hidráulico, ele não vedou bem lá, quebrou a soleira. Aí eu fui lá, resolvi, compramos a soleira. Essa soleira que quebrou, ela caiu e bateu no rodapé e quebrou o rodapé também. Legítimo sexta-feira 13, né? Meu Deus! Não, e a cliente ali, não, fica tranquila que eu vou resolver. Ela viu, né, o nosso interesse e o comprometimento também, porque detalhe, numa sequência dessas, quantas outras empresas seriam envolvidas, tipo, não foi fornecido a planta hidráulica, mas nós entendemos, né, que, olha, em função do nosso trabalho, aconteceu. Então nós vamos resolver. E aí a gente foi lá, o hidráulico resolveu, colocamos a soleira nova, colocamos o rodapé novo. No final do pacote todo, na entrega da obra, ela ainda deu 5 estrelas para nós no Google, sabe? Então, problemas podem acontecer e a gente vai resolver, né? Faz parte da cultura da empresa. E a satisfação do cliente, né? Porque no nosso ramo, Fernando, tu sabe, né? É importante os parceiros, né? E o que acontece? Numa situação dessa, a gente já viu, né? Ah, mas isso não é responsabilidade nossa, agora tem que esperar o fulano para... Não, nós fomos lá. O carro estragou, o que o carro precisa para poder funcionar isso? O carro segue rodando. Foi que a gente aconteceu e maior prova disso daí foi a satisfação do cliente, né? No fim o cliente ainda avaliou, deu 5 estrelas, por quê? Indiferente da situação que aconteceu, o que valeu, e é aquela velha história, né? Eu precisei, eles estavam lá e resolveram. É o atendimento, né? Porque, na verdade, assim, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente se conheceu de falar, né? É fruto do bigode. Ou confia ou não tem, entendeu? Não tem, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sempre repito isso, mas assim, tipo, contrato, pra quem é honesto, não precisa. Né? Pra quem não é honesto, não adianta. Né? Então, não adianta nem estar no contrato. Não adianta, porque é bem isso, assim, na verdade é uma questão da gente estar ali, ser prestativo, né? Ajudar, a gente fazer sempre o melhor, né? Uma coisa que todos os meus clientes, assim, tipo, é unânime, assim, quando a gente termina a obra, todos dizem assim, Fê, impressionante, assim, sabe? Tipo, tu resolve todas as broncas, assim, tipo, e eles falam, não, e o pior é que tu me diz assim, não, tá tudo certo, não, tá tudo bem, tipo assim, tu tá matando 1000 leões, assim, né? Sim. E, tipo, tá tudo bem, porque é o nosso dia a dia, né? A gente tá acostumado, é bem isso, tipo, vai, deu 5 coisas seguidas, mas é o nosso dia a dia, a gente tá acostumado, a gente tira de letra, liga pro fulano e pro ciclano, né? Porque tu tem parceiros, tu tem pessoas que tu confia e que tu, de fato, consegue ficar tranquilo que vai dar certo, né? Quando eu trabalhava na outra empresa de esquadria de PVC, eu gerenciava 4 a 5 equipes de instalação. Então, foi daí que eu tive a ideia de abrir minha empresa de instalação, né? Porque eu já gerenciava umas empresas. Eu abri a minha e trabalhar para mim. Então, ali eu já atendia a reclamação de cliente, que deixava o ambiente sujo. Os caras estão atrasados, não chegaram. Os caras saíram, foram embora e não concluíram o serviço. Há 2 semanas eu vou botar 2 janelas. Então, eu fui pegando todas essas coisas negativas e fui melhorando, né? E aí a mesma coisa da instalação foi na fabricação. Quando eu chegava na casa dos clientes para instalar para outras empresas, os clientes já estavam insatisfeitos porque já estava atrasado o prazo de entrega. E aí contexto, né? Eu chegava lá já com os clientes me odiando, né? Sem eu nem ter nada a ver com a história. Claro. Aí eu tinha que fazer um serviço mais que excelente ainda para dar tudo certo. E aí acontecia de a medida dar errado. O nível do piso não conferiram, e não sei o que, só que daí o cliente, imagina, o cliente já estava insatisfeito com o prazo de entrega, daí mais todos os problemas que deu na produção e confecção da esquadria, né, que é um produto sob medida,
E aí eu tinha que tirar de letra aquilo ali, dar um jeito, resolver, e depois eu me entendia com a fábrica lá e tal. E sempre isso eu fiz, tanto que teve clientes que me davam 5 estrelas no Google para minha empresa de instalação e não davam para a empresa de, sabe? Então, quando a gente abriu a produção, tudo que eu vi de negativo no mercado, eu trouxe pro lado positivo na nossa. Por exemplo, quando os nossos meninos lá saem para instalar, a primeira coisa que eles pegam não é a ferramenta, é uma vassoura, uma pazinha, um saco de lixo, que é para deixar o ambiente... Saiu, se pegou sujo, já deixa limpo, né? Faz toda a diferença, né? Porque é uma dinâmica que a gente já tem em cima do quê? De ser efetivo. É trabalhar em cima da excelência, né? É superar a expectativa do cliente. O que o cliente imagina, né? Eu comprei um produto, nós estamos vendendo a solução. Porque como a gente trabalha bastante com reforma também, o que acontece? O cliente, ele tem uma ideia, né? Minha janela hoje, ela tá com bastante cupim, ele não vai ter problema com o cupim. Eu tenho manutenção uma vez por ano por causa dos acessórios que já estão comprometidos, ou por causa da pintura, o PVC não precisa disso, né? Então, quando ele vai receber o produto, ele já está com uma expectativa muito grande. Então, para a gente poder superar essa expectativa, nós temos que seguir todos os passos, o passo a passo, para poder chegar no final da obra, né? E quando der a primeira chuva, o cliente entender, valeu a pena. Nós recebemos um vídeo de um cliente, há um mês atrás, mais ou menos, né? Antes de fazer a entrega da esquadria, ele mostrou a esquadria era no segundo piso da casa, e no primeiro piso da casa já estava todo comprometido, saía até pelas luminárias. Parecia uma cachoeira. Parecia uma cachoeira, ou seja, quando deu a primeira chuva, que o cliente mandou para nós o vídeo, ele disse, eu estou muito satisfeito. Porque era um problema que ele tinha há muito tempo, que comprometeu, ele não teve somente o custo com a compra da esquadria, ele teve o custo com consertar os ambientes, né? Aí vem duto elétrico, que compromete também a parte elétrica, pintura de parede, a parte da madeira também comprometeu, porque daí molha no ambiente interno, né? Então, uma esquadria que ele comprou resolveu diversos problemas que ele tinha interno, infiltração, a parede mofada, e isso, forro, parte... envolvia várias partes da casa, né? Ou seja, uma esquadria resolveu vários outros problemas. Fora a questão térmica, porque ele trabalhava de casa, né? A questão acústica, né? Que por trabalhar em casa também isso daí melhorou também a parte da concentração para ele. Então um produto, a gente para e pensa, né? Como é que um produto fez tanta diferença na vida da pessoa, né? Isso a gente está falando assim mais de janelas, né? Porta-janelas, enfim. Mas essa questão da porta, ela interna, assim, ela tem também esse diferencial de vedação, assim, tipo, qual é o diferencial de uma porta com essa estrutura, né, de vedação, de fato, assim, na parte interna, a gente tem esse diferencial também, assim, como nas esquadrias externas? As esquadrias externas também têm... Acústica tem térmica, vedação... assim, tipo, maior do que o normal. Sim, elas... Primeiro que elas não necessitam pintura, né? Então colocou ali, nunca mais precisa pintar. Não pega cupim, né? Que os cupim adoram, são portas internas, né? É um material de excelente qualidade. Também ficam... E o que a gente troca, né? São esquadrias com cupim, esquadrias já deterioradas, podres, né? E quando a gente coloca, renova o ambiente. É incrível como é que fica. Dá uma paginação, né? Porque a gente já pegou a situação, Fernanda, onde a gente troca madeira por PVC, mas a gente nunca trocou PVC por madeira. Claro. Então, ele é um produto, né? Fora a tecnologia, né? Hoje a gente consegue, por exemplo, tem branco, tem preto, tem amadeirado, tem mesclado de amadeirado com branco, de preto com branco. Hoje em dia se vê muito nas fachadas, né? Coloca os PVC preto externo, branco interno e a porta para destacar o quadro dela, né, na cor preto e a parte interna madeirada, com um puxador bonito. Aí coloca uma fechadura digital. Então consegue fazer uma composição bem legal, né? Dá para fazer algo bem diferente, né? E envolve também a área da arquitetura, né? Que dá o up, né? Na casa. Que isso daí é o
é o que vocês estão acostumados, né? Hoje também nós temos as persianas automatizadas, né? Via Alexa, via celular. Puxa, Que é o carro-chefe, né? legal. Todo mundo, Alexa, abrir persiana, Alexa. Como é prático, né? Hoje em dia facilita muito, porque imagina, a né? tecnologia que está envolvida na janela não é brincadeira. Acordou, nem levantou, já, Alexia, abrir janela. Aí abre a janela, vê aquele sol bonito, né? E imagina com uma esquadrilha, daqui a pouco tu não escutou nem a chuva, né? Claro. Só acordou. Não, realmente. Não, mas eu queria perguntar isso assim, porque realmente eu fico na dúvida, sabe? Dessa questão, assim, do diferencial dela interno, assim, sabe? Por exemplo, assim, porque a gente usa muito as portas mais de MDF, né? Ou com revestimento, não melamínico, esse revestimento de PVC, né? Sim. Assim, qual seria a diferença entre uma porta inteira de PVC para uma porta de MDF Uma com porta revestimento? interna. É que a porta de esquadria de PVC, ela tem os perfis de PVC em toda a volta, né? Ah, entendi. Então ela tem tem um marco e aí tem a folha ali dentro desse marco. A folha é toda de PVC também nesse sistema de perfil, assim. Nesse sistema de perfil também. Ah, entendi. Com oco, câmara de ar e tal. E aí a gente tem a opção de revestimento. Ou pode ser toda de vidro, ou pode ser com lambri de PVC que vai fazer o fechamento dela. Vai encaixando o lambri em cima do outro. Tem como fazer diversas modulações. Entendi. Mas ela tem a eficiência acústica assim tão boa quanto... Que nem a esquadria de externa, não entendi. Porque é uma coisa bacana, né? Mas às vezes os clientes me perguntam e a gente não sabe, né? Porque, enfim, são especificidades de fato do produto, né? Se ele tem realmente essa mesma tecnologia, né? Eu diria assim, né? E na tipologia também a gente consegue chegar tendo diferenciais também propriamente no vidro, né? Porque daqui a pouco, eu pego um sol muito forte e eu tenho um problema que eu tenho o meu vizinho da frente que passa e olha para dentro da casa e eu quero colocar um vidro refletivo. Aí coloco um vidro refletivo, né? Que ele vai dar também um conforto térmico diferente e vai pegar, por exemplo, hoje tem vidro que vai colocar na esquadria que ele não vai deixar passar 70% do calor, né? E ele também vai te dar uma privacidade, porque é que nem quando a gente passa pelos prédios, propriamente até aqui onde a gente está, que quando tu olha assim de dia, tu não enxerga dentro, né? Porque daí os raios solar fora estão iluminando, né? E aí vai fazer com que te dê a privacidade. Então tu tá lá dentro do ambiente, tu tá enxergando quem tá passando fora, mas as pessoas não estão enxergando dentro. Já aconteceu de nós fazer numa casa onde pega bastante sol, né? E para dar privacidade também colocar um vidro refletivo prata. Então todas as pessoas que passam na rua não enxergam para dentro. E aí no de noite a gente coloca um reflexivo dentro. Aí a gente... Não, daí de noite inverte, né? Porque ele trabalha à base da iluminação, né? Mas já teve situações que de noite o cliente botou canhão de luz virado para os vidros, que daí como ele dá a luz mais forte externa do que a interna, aí ele dá essa privacidade. Que legal. Porque hoje em dia tem muito a questão da iluminação, né? Paisagismo, tudo isso daí, né? Legal. Então, porque na verdade aqui no meu prédio é bem isso, assim, né? Eu chego de dia, mas eu saio de noite, né? Exatamente. E aí eu vejo de noite a gente enxerga todas as salas, né? Isso. Exatamente. E aí, como que daria pra gente fazer? Botando uma luz direta, né? E quando tu tá do lado, assim, né, de um vidro refletivo, tu tá do outro lado e tu para e tá aquele sol batendo, indiferente, né, do calor que ele tá lá, olha, não sente, porque tu tá ali e a composição do vidro tá, exatamente, né? Aí ele também vai dar aquela questão de maior durabilidade propriamente pro móvel que fica perto do sol, tem tudo isso daí. Claro. Então o vidro ele tem várias composições, né? Protege, exatamente. Né? Verdade. Para cada situação a gente oferta uma coisa para o cliente. Então, alguns clientes perguntam, quanto que é o metro quadrado da esquadria de PVC? Não tem como te dizer o metro quadrado, porque é uma esquadria de PVC, os perfis podem ser os mesmos, 2 folhas de correr com vidro 6mm. Agora pode ser 2 folhas com vidro duplo, 2 folhas com vidro duplo e tela, 2 folhas com vidro duplo refletivo com tela e a persiana automatizada. Então não tem como dizer um metro quadrado não tem como chegar. Eu preciso pegar o teu projeto exclusivo, jogar ele dentro do sistema onde eu tenho
e aí ele vai fazer todo o cálculo. Então não tem como... essa aqui custa 1.000, custa 2.000, não tem como. Claro. É tudo exclusivo, pode ser um vidro refletivo, pode ser um vidro opaco. Hoje tem, não sei se você já viu aqueles vidros que com controle remoto, que é transparente, tu aperta no controle... Já tem aqui no Brasil, já tem. Rapaz, Tem. eu achei que não tinha. Já tem. Para botar por exemplo, um escritório, né? Uma sala de reuniões. Isso. Aí Vou daqui a entrar em pouco- reunião. Isso explica, por favor. É assim, ele é um vidro que nem se fosse um vidro laminado, que ele tem a película dentro dele e a película recebe um choque, são elétrons, né? Então quando tu apertou o controle... não é LED. Não. Eu achava que era... Os elétrons, quando tu aperta o controle, os elétrons... No laminado, no adesivo. No adesivo, exatamente. Que legal. O próprio adesivo, ele faz essa função. Um vidro, um adesivo Uma película. e um Isso, vidro. isso. Poxa, que bacana. Ele tá incolor, tu aciona ele, daí ele fica... Porque dá privacidade, né? Claro. E aí pega a questão da reunião. A esquadria de PVC já termoacústica. Já com não o escuta. vidro, exatamente, com o vidro. Ah, claro, te entendi. Aí imagina, né? Tu tá ali dentro da sala de reunião, daqui a pouco, vou acionar, dá privacidade. Agora eu vou deixar pro cliente, quando ele entrar, ele vê que tem a minha sala de reuniões. Dá para fazer muita composição com as E esquadrias. deixa eu perguntar uma outra coisa, que é um caso assim que muitas pessoas me perguntam. A questão de ter uma grade de segurança. Porque assim, hoje em dia, cada vez mais a gente tem assim, esquadrias, né, grandiosas, assim, né? Com vidro Tem uma inteiro. questão de segurança, né? Teria como a gente colocar alguma coisa de metal, enfim, né? Alguma coisa de segurança. O que se colocam hoje que é mais estética do que proteção mesmo são perfis de alumínio, grade de alumínio, com pintura eletrostática branca que combina com a cor branca do PVC. Não, tipo, o que eu pensei? É humilde, né? Montando, né? A gente sempre monta, né? Sim. Tipo assim, como se fosse uma grade de shopping, né? Que eu consiga ter dentro da esquadria, porque é uma persiana, né? Que eu consiga, tipo, botar um trilho a mais, será que seria possível, assim? E aí, tipo, sei lá, né? Por exemplo, eu vou viajar, né? Minha casa, meus fundos, ele é todo envidraçado. Aí, tipo, eu tenho uma persiana metálica, né? Essas são bem resistentes, sabe? Essas de shopping, elas são Sim, gordas, sim. assim, não Sim, tem, sim, né? as Seria cortinas possível, automatizadas, não? né? É. Sim. Essa daí não tem como colocar, mas em compensação, a gente tem vídeos também que a gente costuma mandar para o cliente, por exemplo, tá? Se colocar um vidro laminado, o vidro laminado vai dificultar muito a questão de vandalismo, né? Porque o vidro laminado é que nem a gente imaginar a parte da frente do para-brisa do carro. Aham. Quando bate, ele vai ficar todo ele agarrado na película, né? Que tem entre os vidros, né? Então, numa questão de segurança, até porque hoje se preocupa muito com a estética, né? Claro, pois Então, a gente daí entra na questão do vidro laminado. Porque daí vai quebrar, ele vai ter aquela película, olha, até acessar vai ser feito tanto barulho que aquilo dali vai chamar a atenção de muita gente, né? Entendi. E os acessórios também, por ser todos eles internos na esquadria, vai ter que arrebentar toda a esquadria para poder ter acesso dentro do local também, né? É muito difícil de arrombar, assim, no caso, né? Entendi. E colocando o exemplo lá nos fundos desse vidro laminado, o cara pode bater de martelo ali que vai... Quebra o vidro, né? Mas é difícil de... Entendi. É. É importante, porque são dúvidas que, né, Claro, não claro. tem, né? É. Essa questão da tela que tu falou, eu acho máximo, porque eu acho... eu me incomoda muito essa questão do mosquito, né? Sim. E hoje em dia sempre todo É. mundo aí quer abrir um vão completo, não, mas e aí, né? Fica com a casa cheia de mosquito. Daí a gente tem essa opção, quando são 2 trilhos, 2 folhas. Se quer o cliente quer tela, eu tenho um perfil já prontinho, com 3 trilhos, e aí a gente adiciona a tela nesse terceiro trilho. Isso. É o mesmo perfil da esquadria onde estão os vidros, não é feita uma adaptação. Legal. É um produto já específico para isso. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, ficou um pouquinho cara a tela. Aí a gente tem que explicar, porque ó, É uma janela mais. é uma Em janela. vez do vidro, no perfil, No terceiro trilho vai a telinha. vai a tela. Entendi. E hoje em dia a gente encontra muita adaptação, é um perfilzinho U de alumínio, uma telinha desse tamanho. Não, a nossa é uma tela de verdade, é um... Entendi. E nos dias de hoje, importante até a gente ressaltar isso daí, né, Fernando? A gente está numa situação que a gente escuta muito a tal da situação da dengue, né? Uhum. Então, imagina hoje, é que nem, por exemplo, o guarda-corpo. Guarda-corpo é segurança, né? E hoje em dia, como é importante, né? Botou uma tela.
mosquito não acessar dentro do ambiente, né? Tu poder pegar também aquela questão da brisa, o vento do final do dia, né? Entrar dentro do ambiente, circular, né? Não entrar o mosquito, né? Isso daí é maravilhoso, porque imagina, né? Quem não incomoda a questão de chegar no final do dia, né? E o mosquito entrar. E depois para tirar ele fora de casa, né? Eu sou muito alérgica, assim, na minha casa a gente tá sempre com a tela. A gente não abre muito, a gente tá sempre com o ar-condicionado, assim, mas pode meio atuar pra dar uma ventilada. E sempre com a tela, assim, né? Sim. Então, quando eu vou falar com as pessoas não querem tela, eu falei, não, noção, é muito importante, Sim. né? Porque é essencial, né? Tipo, ainda mais essas coisas, assim, hoje em dia, é cortina de vidro, não sei como é que chama, tu recolhe todas as folhas, né? Uhum. Tipo, nossa, tu fica com a casa inteira na rua, né? E normalmente é pra fazer uma festa na rua, realmente. Sim. E aí, tipo, depois vai dormir, né? Então é uma situação delicada, assim. É. Né? Eu acho bem importante. Imagina final do dia, né? Tá ali aquela brisa, abriu a porta da sala, aquele ventinho batendo. É maravilhoso, né? Não tem... Hoje em dia a gente faz essa parte estendida pra rua, né? Sim. É. Então, poxa, tem que estar fechado, né? Pelo menos cuidando de alguma forma, né? Assim. É. Ah, mas que bom, gente, assim, adorei, né, conhecer um pouquinho mais do mundo, assim, das esquadrias, né? Acho que é uma coisa tão importante e é um diferencial tão bacana, assim, que na verdade, eu assim como arquiteta, né, preciso muito explicar qual é o motivo de cada tipo de serviço, de cada tipo de material, quais são os diferenciais entre, não somente de valores, mas de prós e contras, de fato, Exatamente. né, entre esses pontos, então eu acho muito bacana, assim, da gente, vocês poderem estar me esclarecendo um pouco, assim, que é o objetivo aqui do podcast, né? A gente está realmente esclarecendo, né? Minha ideia é passar um pouco do outro lado para as pessoas conseguirem entender, assim, um pouco, né? Eu sou a arquiteta Fernanda Ampierre, sou proprietária da Ampierre Arquitetura, já trabalho há mais de 18 anos aí no mercado, a gente já trabalha juntos aí há um tempão, né? Sempre um prazer, assim, de a gente estar trabalhando juntos, é uma parceria muito bacana, né? Uma coisa que funciona, né? Quando a gente vai juntos, a gente realmente vai mais longe, né? Sim. Então, eu queria muito agradecer vocês de poderem vir aqui dividir um pouquinho do nosso primeiro podcast da Ampcast. É verdade. Né? Então, eu queria muito agradecer. Vocês, por favor, façam seus agradecimentos também, deixem os nomes, tudo direitinho do @, de vocês, para os nossos seguidores seguir aí, acompanhar. Para nós é uma satisfação também muito grande, né, Fernanda? Porque a gente já se conhece há algum tempo, né? O que a gente sempre pede, né? Como eu também, quando a gente se conheceu, né? A gente pede a oportunidade, né? A gente sabe que o produto é o produto, mas nós vendemos todo um pacote, né, de benefícios para o cliente, né? Então a gente procura entender para poder atender o cliente. Vendemos soluções, né? Que ninguém faz. Exatamente. E o nosso foco é a satisfação do cliente. E eu acredito que esse daí é uma das nossas maiores qualidades, porque o cliente, ele confia. E para nós entrar, é uma situação, para nós permanecer, vai depender totalmente do nosso esforço. Comprometimento, resultado final. Hoje nós temos algo que para nós é muito satisfatório, que é a questão das avaliações no Google. A pessoa que entrar ali no Google e ver as avaliações da Estaçu, ela vai ver o que os clientes falam, né? E aquilo dali é importantíssimo, porque assim como nós trabalhamos contigo e para nós é imensamente satisfatório, imagina o cliente entrar ali e ver, né, Fernanda, olha o que os clientes estão falando dessa empresa, né? Referente não somente ao produto, mas ao atendimento, pós-venda. Porque por isso que a gente fala um pacote, né? Ele comprou um pacote de benefício, não é somente um produto. Nos dando a oportunidade, o resto a gente vai provar daí que na prática, né? Não somente no... Porque imagina, né, Fernanda? Hoje quando tu nos chama, a gente vai no local, a gente vai entender para poder atender, ofertar o produto, conversar sobre o produto, aí vem como é importante ter a profissional envolvida junto, né? Porque daí a gente vai debater se aquilo dali realmente é próprio para aquela situação. O Wesley, ele sempre vai no local junto, ou seja, muita experiência da parte técnica também, né? A gente vai já montar todo um planejamento que é para poder, quando chegar na obra, o nosso plano de contingência vir tudo antes.
para quando chegar no momento da execução, ó, é exatamente aquilo que a gente... Até antes de entregar, a gente vai, faz uma vistoria, se já a obra já está ok também para receber a esquadria, né? Claro. Para não atropelar. Às vezes não tá na época, né? Às vezes Exatamente. o cliente, a gente sempre cumpre o prazo de entrega, a gente nunca entregou uma esquadria atrasada. Mas aí a gente vai chegar lá na obra fazer uma conferência, ainda estão passando massa corrida, estão deixando, botar o piso, a gente, chamamos o cliente para conversar, as esquadrias estão prontas, mas não está na hora ainda de fazer a colocação. Tu quer esperar e tocar um pouco mais a obra para chegar na etapa certa, porque daí protege também a esquadria de pegar sujeira, poeira, estragar, alguém bater, né? A gente tem toda essa assessoria, não é só, é um pacote que nem o Rodrigo falou, não é só vender um produto e tchau e benção, não, a gente vai lá, entende, entrega o produto e no final todo mundo fica satisfeito, né? Para nós a maior satisfação é ver o cliente satisfeito com aquilo que... Não, e a gente acaba tendo, né, eu falo isso com muita propriedade, assim, né, os nossos parceiros é o que a gente leva pra vida, né? Exatamente. Que a gente vai seguindo na obra com todo mundo junto, né? Sim. A gente vai numa sequência, assim, porque realmente, se a gente vê, é difícil, né? É muito difícil a gente encontrar pessoas que cooperam entre si, né? Exatamente. Então, tipo, é muito bacana quando acontece isso, assim, a gente realmente pega, assim, e leva embora, Tem que ir né? junto, né? Esqueci de dizer meu nome, é Rodrigo, conhecido como Rodrigo Flores Consultor, né? A gente prioriza, então, né? Conversamos sobre bastante detalhe, né? E a única coisa que a gente pede é a oportunidade, né? Nós indo no cliente, conversando com o cliente, vai fazer toda a diferença, né? O cliente vai entender que não é somente um produto, né? Que legal. Para nós é uma imensa alegria estar aqui contigo, Fernando. A gente já vinha há algum tempo conversando sobre isso, né? Pode contar sempre com a gente, né? A parceria ela é recíproca dos dois lados, né? E a gente sempre vai fazer jus, né? Tanto a tu, que é a nossa cliente, né? Quanto ao cliente que tu nos leva, que a gente tem que fazer ele ficar satisfeito, para ti também ficar satisfeito e a gente seguir a parceria, né? Muito legal, muito obrigada. Um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Pode contar com a gente. Obrigado.